Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Anderson Lima, atualmente atuo como assessor de pesquisa, desenvolvimento e inovação na coordenação de projetos e programas da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, podendo moderar esse painel em que nós vamos tratar sobre diferentes visões da cláusula de investimentos em P&D, sobre estratégias de investimento no Brasil, montagem de portfólio de projetos, principais resultados alcançados e também perspectivas futuras. Para tanto, nós trouxemos aqui três empresas importantes, né, de petróleo que estão representadas aqui. Em primeiro lugar, eu chamo aqui ao palco a Maísa Goulart, representando a Petrobras. A Maísa é gerente executiva do CEMPES, o Centro de Pesquisa, Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras. Bom, chamo também aqui o Michel Bastos, que ele é o gerente de pesquisa e desenvolvimento da ExxonMobil Brasil. Bom, e por fim, o Fábio Pires, representando a Shell. O Fábio é gerente de contratos de pesquisa e desenvolvimento na Shell Brasil. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aos painelistas de terem aceitado esse convite, de estar aqui hoje de tarde, conversando um pouquinho sobre a cláusula de investimentos em P&D. Bom, como eu já disse, né, o objetivo desse painel é entender as diferentes visões e abordagens, né, que empresas com diferentes perfis de atuação no Brasil, diferentes graus de maturidade de atuação no Brasil tem aqui hoje, né? A Petrobras, ela faz P&D no Brasil há mais de 60 anos, né? A P&D está na gênese da Petrobras, isso muito antes da cláusula de investimentos em P&D. Quando eu cheguei na agência em 2008, a Petrobras respondia por mais de 99% da obrigação de investimentos em P&D. Né? Ao longo da última década, nos últimos anos, muita coisa mudou. Né? A Shell, por exemplo, ela é uma empresa que cresceu muito, né, o seu portfólio de investimentos em P&D. Hoje ela tem uma estrutura, uma carteira de projetos bem vasta, bem diversificada. Né? E a ExxonMobil, né, uma gigante do petróleo, que não tem ainda obrigação de P&D aqui no Brasil, mas que há 3 anos já vem contratando os projetos e se estruturando para atuar, para intensificar a sua atuação no Brasil aqui nos próximos anos. Né? Então acredito que a gente vai ter uma conversa aqui bem rica, né, com essas diferentes visões sobre a causa de investimentos em P&D. Então eu primeiramente queria escutar um pouquinho de vocês, né, qual é a visão das suas empresas sobre a cláusula de investimentos em P&D e qual é a estratégia de atuação no Brasil. Acho que eu que estava desligada. Começa então. Obrigada, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Obrigada, Anderson, a Petrobras agradece aí a ANP o convite para estar aqui. Gostei da provocação, que a Petrobras em 2008 era 99 e a gente não diminuiu o investimento. A Shell está crescendo ali, começando a se tornar relevante também nesse ecossistema. Mas a gente vê isso muito de uma forma muito positiva, né? Esse crescimento de investimento em PDI no Brasil. Então a Petrobras vem crescendo os investimentos dela em PDI e vendo as outras empresas, isso é muito positivo. Eu já emendo falando um pouco dessa impressão. A Petrobras é uma grande suportadora da cláusula de PDI, a gente vê ela de uma forma muito positiva e ao longo dos últimos 26 anos, né, que essa cláusula existe, a gente vê aí
um amadurecimento da cláusula, cada vez evoluindo mais e estando mais aderente às necessidades e ao cenário que a gente tem na companhia. Não sei se é lenda ou não, mas dizem que quando as primeiras empresas, que não a Petrobras, vieram para o Brasil, elas olharam a cláusula e perguntaram assim, onde é que eu assino o cheque para pagar o montante que eu tenho de obrigação? E ela falou, você não pode assinar um cheque e pagar, você tem que investir, fazer PID no Brasil. E ela, não, mas eu não posso pagar, que mostrava talvez um desconhecimento do potencial do ecossistema de inovação do Brasil. E hoje ninguém faz essa pergunta, ninguém quer dar o cheque, todo mundo quer realmente ver como uma grande oportunidade essa cláusula de obrigação para realmente investir e ter valor, né, e retornar em valor para as empresas. Então, acho que isso é a principal medida de sucesso da cláusula, porque as empresas, elas realmente veem aquele montante que chama de obrigação de investimento, mas como uma grande oportunidade de fazer inovação no Brasil e, com isso, retornar em muito valor para a companhia. Contar um pouco da história da Petrobras com a cláusula, que a gente, como assim, o primeiro grande usuário dos investimentos, como o Anderson falou, a Petrobras já investia em P&D no Brasil, já tinha ecossistemas de inovação, já entendia essa parceria com universidades, empresas, startups, de uma forma muito positiva, mas quando a gente começou a lidar com a cláusula, a gente consegue dividir isso em 3 fases muito bem claras para nós. Quando a gente começou a lidar, a gente foi para a cláusula no início, ela estava bastante focada, principalmente nas ICTs, e a gente foi olhar e disse, não, mas falta infraestrutura dentro das ICTs para conseguir fazer pesquisa de boa qualidade. E a gente investiu muito nos primeiros 10 anos justamente na construção dessa infraestrutura. São mais de 3 bilhões de reais investidos para construir infraestrutura e ICTs em todo o Brasil, que pudesse ser infraestrutura de classe mundial, que permitisse pesquisas com a qualidade que a gente esperava. E aí a gente construiu, nesse período, mais de 200 laboratórios. Para ter uma ideia, o CENPS, Centro de Pesquisa da Petrobras, é o maior centro de pesquisa da América do Sul, e ele tem 116 laboratórios. Então, a gente construiu mais do que um CENPS fora das instalações da Petrobras, justamente por entender que isso ia permitir uma capacidade de inovação que retornaria para a empresa e que seria muito importante para o nosso futuro. No segundo momento, a gente investiu muito em criar as conexões, em aumentar essas conexões. Então, assim, em capacitação humana, em como que a gente conecta todas as empresas, as universidades, como que a gente conecta o exterior, quem está fazendo pesquisa de ponta no exterior com o Brasil. Então, acho que foi a era também de grandes investimentos nos programas de PRH, que a cláusula traz também como uma oportunidade. Então, foi mais de 1,5 bilhão investido só nos programas de desenvolvimento de recursos humanos. E eu digo que a gente está agora na 3ª década, né, dessa história, que é a década da gente fazer esse ciclo rodar várias e várias vezes, porque uma coisa que alimenta o ciclo são justamente os bons resultados que vêm desse ecossistema de inovação. Então, acho que a gente tem hoje no Brasil um ecossistema de inovação extremamente maduro, que tem grandes resultados para mostrar, e que a gente tem e que isso acontece no momento que a indústria tem um dos maiores desafios tecnológicos dela, que é justamente o desafio da transição energética. Então, acho que a gente teve muito sucesso construindo esse ecossistema que a gente conta hoje e que nos dá, assim, bastante confiança em vencer desafios tecnológicos e poder ter um ecossistema preparado, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de pessoas, quanto do ponto de vista das conexões que a gente formou e dessa rede de relacionamento. Então, falando um pouco da cláusula, eu digo que ela foi o pilar que sustentou toda essa estratégia. É verdade que a Petrobras investe muito mais do que a cláusula em inovação. A gente investe não porque é obrigação, mas porque a gente acredita no retorno. A Petrobras chegou onde chegou porque na base de muita inovação, na base de muita superação de desafios tecnológicos. Então, o investimento é para além da cláusula, mas de forma
sem dúvida, a cláusula traz uma estabilidade, ela traz essa garantia e ela traz mais gente para dentro do ecossistema, o que é muito positivo. Então, fechando minha fala, a forma como a Petrobras vê é muito positiva e a gente reconhece uma evolução da cláusula ao longo do tempo. Obrigado, Maísa. Ok, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar uma palavra que a Maísa usou, que é de oportunidade. A ExxonMobil é uma empresa norte-americana que está presente no Brasil desde 1912, mas quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, nós ainda não havíamos desenvolvido isso no Brasil. Tá? Existem milhares de profissionais hoje dentro da estrutura da ExxonMobil dedicados à pesquisa e desenvolvimento, em alguns países, além dos Estados Unidos, e para nós está sendo uma oportunidade, porque desde o ano de 2021, no finalzinho do ano de 2021, é que a gente tomou a decisão de iniciar essa jornada, né, aproveitando a cláusula da forma com que ela está desenhada, que aos nossos olhos, né, e até eu posso falar isso comparando com pesquisa que é desenvolvida em outros países por nós, ela tem bastante flexibilidade, né, e também encontra um ecossistema no Brasil, quando a gente fala universidades, instituições de pesquisa, empresas que desenvolvem pesquisa, fazendo isso com excelência. Então houve um perfeito casamento. E é importante também citar o papel da ANP. A ANP ela tem sido, além de órgão regulador, um parceiro para a gente, no sentido de orientação, no sentido de facilitador do processo quando diz respeito ao direcionamento ao caminho certo. Tá? Isso tem sido extremamente importante e assim, inestimável para a gente, que começou há pouco tempo, né? A gente fala que começou há pouco tempo, ou seja, mais 4 anos antes efetivamente da obrigação regulatória ela acontecer, quando é o primeiro óleo a ser produzido. E aí, junto com isso, veio uma estratégia que dá para sintetizar aqui em poucas palavras, que foi a de aproveitar essa antecedência e fundamentar essa estratégia em 3 grandes pilares. O primeiro deles é o compliance, ou seja, eu tenho que atender o regulamento no Brasil. Isso é básico. É como se fosse uma cláusula pétrea, vamos dizer assim, né, usando essa expressão. Mas fundamentalmente com o valor, trazendo o valor, ou seja, em perfeito alinhamento com os interesses do ponto de vista tecnológico da corporação, buscando esse alinhamento, trazendo projetos de qualidade. E o terceiro passo, o terceiro elemento dessa estratégia é o de eficiência, buscar eficiência nesses processos, quer dizer, desde a fase de realização de projetos, passando pela fase de contratação até a execução. Em breve eu posso dizer que tem sido realmente uma jornada interessante e é uma oportunidade para a gente atrair para o Brasil algo que até então não existia. Bom, boa tarde a todos. Agradecer, Anderson, o convite e a parceria da ANP, que há muito tempo a gente tem trabalhado aí para permitir a criação de uma cláusula cada vez mais flexível e mais aderente às necessidades da indústria de petróleo, mas da sociedade brasileira também. A Shell tem uma jornada muito diferente também da Exxon e da Petrobras. A Exxon começando agora, mas quando a Shell começou a fazer investimento em P&D, a ideia inicial era cumprir a obrigação. E aí, conforme a gente foi aprendendo a usar o recurso da cláusula, que não é fácil usar o recurso da cláusula, a gente foi entendendo as grandes oportunidades que apareciam, né? Então a Shell também trabalhou em criar centros de referência Brasil afora, então alguns muito importantes, como o centro criado no Cimatec de robótica subaquática, o RCGI, que é o centro junto da USP, o Cine, e a gente tem buscado desenvolver essas competências ao redor do país, né? Isso permite que a empresa atue para resolver tanto os seus problemas operacionais na atividade core da empresa, que é a exploração, mas também trabalhar dentro das estratégias de evolução da empresa, que é a transição energética. Enfim, então
A cláusula tem permitido a gente trabalhar dessa forma, né? Então, a Shell, assim como a Exxon, também tem centros de pesquisa ao redor do mundo, né, em outros locais, mas a empresa enxerga o Brasil como um ponto estratégico para desenvolver pesquisa, né, graças à cláusula, que nos permite fazer isso, né? Então ela serve tanto para desenvolver novas tecnologias que têm a relação com a estratégia da empresa, mas também permite a empresa olhar para os desafios que são específicos do Brasil. Então a gente tem um desafio muito grande no Brasil, que é o pré-sal. É diferente, o pré-sal, apesar de ser exploração em águas profundas, é uma água profunda diferente do restante de águas profundas ao redor do mundo, né, com seus desafios específicos. Sem o recurso da cláusula, a gente não conseguiria, por exemplo, endereçar esses desafios, né? Então a cláusula nos ajuda a resolver esses problemas, né? E eu adicionaria a isso a grande oportunidade que a cláusula entrega da gente desenvolver cadeia de suprimentos no Brasil, né? Não é só desenvolver pesquisa, mas é desenvolver essa cadeia que vai fornecer tecnologia para a indústria de petróleo e não só para a indústria de petróleo. Eu volto novamente ao trabalho lá que foi feito lá no Cimatec, que a gente desenvolveu lá junto com o Cimatec, o centro de robótica em águas profundas, mas acabou sendo um centro que pivotou tecnologia para outros setores, para o setor de energia, para o setor de agroindústria. E então, assim, a cláusula não desenvolve só o setor de óleo e gás, mas ela permite o desenvolvimento de outros setores no Brasil também, né? Então é uma externalidade positiva que a cláusula permite as empresas criarem quando usam o seu recurso, né? Então não é a cláusula hoje dentro da Shell não é vista como uma obrigação, ela é vista como uma oportunidade mesmo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de tecnologias, de solução dos problemas operacionais que a gente tem na exploração de petróleo no território brasileiro, e de gerar novas oportunidades. A gente vai falar daqui a um pouco, né? Acho que vai tocar nesse assunto, de como a gente prevê os investimentos aí no futuro e como a Shell tem visto isso daqui para frente. Bom, é interessante, a gente escutou aqui a Maísa falando, né, sobre os investimentos em infraestrutura que a Petrobras fez no início da cláusula, né? Foi dito também sobre a evolução da regulamentação, que hoje permite a execução de projetos com nível de maturidade tecnológica mais elevado, né? E a gente percebe que as empresas internacionais hoje efetivamente consideram o Brasil como um hub gerador de tecnologia dentro de suas estratégias globais. E eu queria poder escutar um pouquinho de vocês agora sobre como que as empresas de vocês elas montam o portfólio de projetos, né? Como que elas selecionam os projetos e quais foram os principais resultados alcançados, né, ao longo desses anos. Não, legal. Começar falando aqui da Petrobras. Quando a gente... Acho que comum aqui com as empresas, né, esse modelo de orquestração da inovação centralizada, né? Um centro de pesquisa, ou no caso da Shell, da Exxon, alguns centros de pesquisa, mas que fazem essa orquestração da gestão da inovação na companhia inteira. Eu costumo dizer que o SEMPS não tem o monopólio da inovação na Petrobras, a inovação ela acontece em qualquer local da companhia, mas a gente justamente tem esse papel de orquestrar esse ecossistema e de dar direção para onde, claro que isso não é feito individualmente no SEMPS. Então, acho que toda essa história começa olhando tanto para benchmarks externos quanto para a análise do cenário interno, para como a Petrobras se vê daqui 20, 30, 50 anos. E aí esse é um trabalho de entender qual é a nossa visão de futuro de tecnologias, de onde sai uma peça que a gente chama de caderno de tecnologia. Dessa visão de futuro, de quais são os nossos desafios, o que a Petrobras quer ser, e a gente está pensando ali muito antes dela decidir o que ela vai ser, né? Quando a gente está desenhando os cenários de possíveis atuações da companhia, não de onde ela está hoje, né? Não aquilo que ela já tomou a decisão de estar, e dali surgem o que a gente chama as linhas de pesquisa do SEMPS, ou seja, para cada cenário de futuro, quais seriam as linhas de pesquisa que mobilizam todo o centro de pesquisa em prol de um roadmap de tecnologia que viabiliza aquela visão de futuro. E para cada linha de pesquisa do SEMPS, a gente identifica quais são os principais gaps tecnológicos, e para esses gaps tecnológicos a gente cria
um projeto de pesquisa. Hoje, quando a gente olha as 17 linhas de pesquisa do SEMS, a gente vai ver que a gente tem 1/3 dela focado nos desafios dos nossos legados, dos nossos ativos atuais. Nossos sistemas de produção de óleo, nossas refinarias, nossos terminais, nosso sistema de logística, qual que é o desafio que esses sistemas, esses ativos que a gente tem hoje, vão ter nos próximos 20, 30 anos, 10, 20, 30 anos, ou quais são os problemas que eles já têm hoje e como a tecnologia consegue aumentar segurança, eficiência, redução de custo, aumento de receita. Então, eu digo que assim, é o nosso 1/3 com o pé naquilo que a Petrobras é hoje. Aí depois a gente tem 1/3 das nossas linhas de pesquisas também focado no como esses ativos vão ser no futuro. É improvável que um sistema de produção de petróleo no futuro ele tenha exatamente o mesmo perfil de um sistema que tem hoje. Então, como vai ser esse sistema de futuro? Como vai ser uma refinaria do futuro? O quão integrada ela vai ser com a petroquímica, com os biocombustíveis, com as energias renováveis? E aí as linhas de pesquisa, 1/3 das linhas de pesquisa estão justamente focados no futuro dos ativos que são ainda que começa a se transformar o óleo e gás com outras formas de energia. E 1/3 das linhas de pesquisa está justamente olhando para o futuro que a gente não tem hoje ainda, que está olhando para as novas energias, para ativos que hoje não são ainda do parque da Petrobras. Então é um portfólio que mira nos 3 horizontes, é um portfólio que começa a ir mais para os horizontes futuros, quando a gente olha, principalmente, a gente olhar nossa meta, hoje nossa meta de orçamento é ter no mínimo 30% do orçamento do SEMS até 2028 focado nas novas energias, focado nos renováveis, focados na descarbonização e na transição energética. Então a gente vê uma migração do nosso esforço do presente para uma coisa mais no horizonte 3. Então é todo um portfólio focado nisso. Resultados. A gente tem muito orgulho dos nossos prêmios, diversos prêmios de inovação, reconhecido, empresa que mais foi reconhecida na Offshore Technology Conference, uma das grandes premiações mundiais. A Petrobras realmente ganhou 5 vezes esse prêmio na versão internacional, 2 vezes na versão brasileira. A gente tem muito orgulho do prêmio, porque ele premia tecnologias que mudaram a indústria. Ele não premia... a gente sabe que tudo começa ali na pesquisa básica, nas grandes ideias, mas é muito importante a gente premiar aquela tecnologia que foi implantada e que de alguma forma realmente mudou a indústria. E a Petrobras tem um histórico, cada vez que ela ganhou esse prêmio, ela ganhou a primeira vez pela inovação e por ter feito os primeiros sistemas de produção em 1.000 metros de profundidade, depois 2.000 metros de profundidade, por ter um conjunto de tecnologias que fez com que toda a indústria do petróleo fosse capaz de produzir no pré-sal. Então a gente foi diversas vezes reconhecidas e a gente tem muito orgulho desses prêmios, dos recordes de patente. Mas com certeza, quando a gente está falando de resultado, não são só prêmios. Eu acho que o resultado vem da forma da possibilidade da Petrobras estar onde está hoje, baseado em cada tecnologia, cada grupo de tecnologias que foi desenvolvido para dar espaço a mais. A Petrobras começou a produzir petróleo em terra, conseguiu ir para águas rasas, conseguiu ir para águas profundas, foi para águas ultraprofundas, produziu no pré-sal e hoje opera o maior hub de CCUS do mundo. E tem ali grandes desenvolvimentos para o futuro na parte de renováveis e nada disso foi feito sem esse investimento de tecnologia. Então, acho que nossos grandes resultados, a gente tem indicadores financeiros, tem indicadores de performance, mas acho que o nosso grande resultado é a história que é da Petrobras, é onde ela está hoje e realmente reconhecidamente baseada em desenvolvimento tecnológico. Em termos de montagem de portfólio e a forma com que nós fazemos isso, ela guarda alguns princípios básicos. O primeiro deles é, obviamente, o respeito ao regulamento da ANP da alocação dos projetos. Tá? Como é que a gente vai alocar em universidades, instituições de pesquisa e empresas. Junto com isso, a gente faz como se fosse uma matriz para verificar a questão da alocação dentro das 3 principais áreas da corporação no mundo. A primeira delas é soluções de baixo carbono, depois exploração e produção e petroquímica e combustíveis.
A forma com que nós vamos alocar os critérios é que vão ser definidos em conjunto com todos esses elementos olhados ao mesmo tempo, né? E também recebendo as priorizações com base no valor tecnológico de cada projeto. Além disso, a gente também fora e busca parcerias em projetos, parcerias tecnológicas, como por exemplo hoje nós temos projetos assinados com Petrobras e com a Shell. O exemplo do que seria parceria, porque sempre para os dois lados, né? Aquela equação do ganha-ganha. Essa é uma outra oportunidade que a gente está enxergando. Tem um elemento fundamental quando eu falo de soluções de baixo carbono, porque assim, já se está olhando a questão da transição energética. Um exemplo disso, que já é uma realidade, o maior projeto individual que nós temos hoje no Brasil é na área de captura de carbono, que é um dos elementos dentro dessa grande área de soluções de baixo carbono, além de outros como biocombustíveis, hidrogênio, etc. Então, respondendo de forma bem objetiva, são metodologias de alocação respeitando a regulamentação, respeitando os interesses do ponto de vista tecnológico da corporação e as parcerias tecnológicas olhando para fora da empresa. Basicamente, essa é a maneira com que nós trabalhamos. Bom, a Shell tem como principal estratégia de inovação usando os recursos a inovação aberta. Então, a Shell trabalha, ela acredita e trabalha fortemente com inovação aberta no Brasil. Isso significa que todos os nossos projetos de pesquisa eles são feitos com algum tipo de parceiro. Esse parceiro pode ser uma empresa que lá na frente vai virar um fornecedor, ou pode ser um fornecedor já existente da empresa, e pode ser competidores também, né? Petrobras, Exxon, Total. A gente tem contratos em parceria assinados com vários dos nossos competidores. Porque a gente acredita que para fazer inovação a gente precisa ouvir outras formas de pensar também, para a gente conseguir desenvolver soluções mais inovadoras, né? Então, quando a gente consegue criar um ambiente aberto para poder discutir ideias, discutir problemas, discutir soluções, a gente acredita que a gente tem um valor maior na entrega lá na frente, né? Então, a gente tem alguns exemplos de projetos que a Shell tem feito, que inclusive a gente incentiva os nossos parceiros de pesquisa a se abrirem também. Então, a gente tem projetos, por exemplo, a gente tem um projeto no Amazonas que a gente envolve uma universidade de cada uma dos estados da Amazônia Legal, que é para abatimento de carbono. Então a gente tem provocado as instituições a também trabalhar em rede. Então a Shell tem trabalhado em rede e tem provocado que as instituições também trabalhem em rede. E a gente tem atraído e conectado junto às instituições de pesquisa as empresas, sejam elas empresas, grandes empresas, médias empresas que já são fornecedoras da nossa cadeia, ou startups. Então a gente tem incentivado a criação de startups, a conexão de startups com essas instituições e muitas vezes a criação de startups a partir dos nossos projetos de pesquisa. A gente já tem alguns casos de spin-offs, que são empresas que foram criadas a partir de projetos de pesquisa financiados com a cláusula dentro de instituição de pesquisa. Então a gente vai para uma segunda fase desse projeto, em vez de a gente licenciar essa tecnologia que foi desenvolvida para uma empresa já existente, a gente incentiva que o pesquisador, né, monte a sua startup e seja incluída dentro dessa cadeia de fornecimento, né? Então isso para a gente é a base da inovação aberta, criar essas conexões. Em relação à seleção de projetos, hoje a Shell trabalha em 5 grandes áreas, tá? Três delas estão muito ligadas à operação atual da Shell, né, que é a parte de wells, que são os poços, né, tecnologias para poços, a parte de topside subsea, que são todos os equipamentos que vão ali do poço até o FPSO, a plataforma, desenvolvimento dessas tecnologias. Que essas duas linhas são muito para resolver os nossos problemas de operações atuais, né, e transformar o nosso processo de produção, de exploração menos impactante para o meio ambiente, mais rentável, reduzir custos, aumentar a produtividade. A gente tem uma terceira linha, que é Geoscience e recuperação, que está muito ligado a entender como que funciona o poço, de óleo que tem naquele poço, e tecnologias para recuperar o poço também, né? E temos
duas outras linhas que estão mais ligadas às transformações da indústria no futuro, que é uma linha de um hub de transformação digital, que ele é transversal, mas ele pensa em como vai ser a indústria do óleo e gás lá na frente, usando as tecnologias digitais, né? E temos a parte de abatimento de carbono, transição energética, Natural Based Solutions, que são soluções baseadas na natureza, que tem muito a ver com a indústria do futuro, né? Dessa transição energética que a gente tem, as empresas têm procurado. E aí eu gostaria, para esse ponto específico, de reforçar que a transição energética não é algo barato, é algo difícil. Desenvolver tecnologia para a transição energética é muito desafiador e é muito caro. E a cláusula ajuda a gente transformar esse processo em realidade. Porque sem esse recurso, dificilmente a gente conseguiria desenvolver as tecnologias que hoje a gente desenvolve. E a transição energética, ela não representa só uma mudança em termos de impacto ambiental. A gente tem um projeto, o Brave, né, lá no sertão da Bahia, junto com o Cimatec. Aí, de novo, né, como trabalhar inovação aberta. Conectamos a Unicamp com o Senai Cimatec lá na Bahia, com universidades locais lá da Bahia, para resolver um problema de transição energética, que é produzir biocombustível em um local que não se produz nada, ou quase nada. Então, tentar criar etanol a partir de biomassa em um local que é difícil de plantar alguma coisa. Então, a gente tem desenvolvido esse projeto, por exemplo, para criar condições de levar um desenvolvimento social também para esse local. Desenvolver combustível limpo, mas também desenvolver socialmente aquela região. Então, a cláusula permite isso. E isso é o que a gente tem feito hoje. É como a gente tem selecionado os projetos. E hoje a Shell foca muito na seleção de projeto, na entrega desse projeto. Quanto que esse projeto vai gerar de impacto quando ele for entregue, né? Impacto para a Shell, impacto para a sociedade. Bom, vocês falaram agora sobre as principais linhas de atuação, né, de cada empresa, os entregáveis dos projetos. E eu queria escutar agora um pouquinho vocês falando sobre as perspectivas futuras, né? Ainda mais no cenário aí que o Fábio disse, né, com os desafios da descarbonização da indústria, transição energética. Eu queria escutar um pouquinho da visão de cada empresa. Com certeza, assim, eu acho que a gente vive talvez uma tempestade perfeita, né, entre desafios e oportunidades. O Fábio falou e é verdade, assim, acho que se a gente olhar a transição energética, até vi a Viviana, nossa gerente executiva da área de transição de clima na Petrobras, eu ouvi ela falando esses dias e concordo bastante com ela, que se a gente olhar a transição energética só do ponto de vista de políticas públicas, significa que a gente espera que alguém pague a conta da transição energética. Significa que a gente, de alguma forma, que ela vai custar mais caro e que a gente vai precisar de equacionar essa conta para como é que a gente vai pagar. Mas se a gente olhar a transição energética do ponto de vista de um desafio tecnológico, a gente muda toda uma perspectiva. E eu acho que essa é a responsabilidade de todo mundo que está dentro dessa feira. Como é que a gente faz a transição energética de forma segura, como a Petrobras coloca muito claro no plano estratégico dela, que é a transição energética justa, que é aquela que não deixa ninguém para trás e que traz energia eficiente, confiável e acessível para todo mundo. Então, por isso, eu acho que todo mundo que está aqui e todo mundo que está dentro desses pavilhões, todo mundo que está dentro da inovação deveria ter essa responsabilidade muito grande de como é que eu consigo desenvolver tecnologia que permite realmente a transição energética justa. E a gente está lá justamente com esse desafio, né, com essa responsabilidade de fazer isso. A gente falou muito aqui sobre ecossistema. Ecossistema é uma palavra-chave. A gente não vai fazer isso sozinho, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de conseguir conectar, a gente precisa de parar de fazer o que outra pessoa no mundo já fez. A gente precisa de partir de onde está mais avançado na tecnologia, porque a gente tem pressa nesse desenvolvimento. A gente criou algumas das linhas de pesquisa que são aquelas mais... então, hidrogênio, produtos de baixo carbono, que inclui
todos os biocombustíveis, mas também os combustíveis sintéticos, o solar, o eólica, CCUS, foram algumas das tecnologias que a gente já selecionou para tentar fechar todos os gaps tecnológicos. Mas não são só essas, né? A gente está olhando para todas as outras formas de energia, então energia proveniente do mar, outras fontes de energia que estão, mesmo a nuclear e tal, para todas as fontes limpas de energia que existem no mundo, a gente está lá justamente acompanhando o desenvolvimento ou provocando o desenvolvimento, cada uma num nível, né, de investimento nosso diferente. A Petrobras já é uma grande operadora de hub CCUS, até minha palestra amanhã aqui na Rio, vou fazer propaganda, né? A minha palestra amanhã aqui na Renovation Week é justamente sobre a política, né, a estratégia de CCUS da Petrobras. A gente aposta muito nessa tecnologia, mas ela com certeza não existe não existe bala de prata, né? A gente pelo menos ainda não achou nada nem próximo de ser a bala de prata que resolve. Então a gente tem investido bastante nessas linhas de pesquisa e, como eu disse no início da minha frase, eu acho que o desafio de trabalhar em ecossistema é uma coisa que a gente precisa vencer para acelerar o desenvolvimento tecnológico e aí ter, de novo, né, estamos falando dentro de um painel da cláusula de PDI e tudo mais. Eu acho que todas essas ações, como a da cláusula, que provocam o ecossistema são muito bem-vindas para ajudar a vencer esse desafio. Então, bom, o Anderson fez um comentário muito interessante quando fala da parte de transição energética, e a Maísa falou também da questão da acessibilidade. Nós hoje, quando olhamos para a transição energética e fazemos um link com o que a gente investe na área, mais de 40% no Brasil é dedicado à parte de soluções de baixo carbono. E aí a gente tem vários elementos de transição energética associados a isso. O novo desafio é o passo adiante que a gente vai dar para poder fazer algum grau de, digamos assim, de sofisticação dos projetos, no sentido de buscar essa acessibilidade, porque, como comentou aqui, a gente fala do custo que existe hoje para novas tecnologias, para tudo que está ligado a essa transição energética, mas como que a gente tira proveito dos investimentos em P&D para buscar esse passo, que eu chamo de novo passo, que seria o de buscar acessibilidade, algo que tenha viabilidade econômica. Esse, para mim, é o grande desafio, né? Falar um pouquinho de desafio também particular à nossa realidade no Brasil, por ser uma empresa que majoritariamente tem as operações fora do Brasil, é de que nós estamos iniciando a montagem de um pequeno centro, né, focado em tecnologia. Nós já trouxemos 4 profissionais, deslocamos 4 posições de Rio para poder... Estão repetindo aqui, nós já deslocamos 4 posições de Houston para Curitiba para poder dar início a essa jornada, né? Quer dizer, se a gente fizer uma projeção para décadas adiante, a gente pode até ir além das fronteiras da obrigação regulatória, né? Poder enxergar o Brasil como um hub de tecnologia, como um celeiro de grandes e novas ideias comparáveis ao que existe de melhor hoje fora do país. Esse, para mim, é o desafio, nessa combinação de fatores. Bom, eu enxergo a inovação como um local onde a gente sempre tem que desafiar o status quo, né? Inclusive a resolução. Então a gente tem trabalhado aí junto com a ANP para revisar a resolução, e acredito que o grande desafio da resolução e das empresas de óleo e gás é como a gente consegue conectar os nossos projetos com os demais setores, como a gente consegue fazer com que saia dos nossos projetos novas indústrias ou aprimoramento da indústria nacional. O Brasil, ele vive ao longo dos anos aí uma desindustrialização muito forte, que acaba impactando as nossas operações, né? E a gente, talvez pela primeira vez, a gente tem uma posição privilegiada frente aos desafios do mundo, que é
a transição energética. Então a gente tem tudo necessário dentro do país para conseguir surfar essa onda da transição energética. A gente tem uma biodiversidade gigante, a gente tem muito espaço para trabalhar novas fontes de energia, biocombustível, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir se conectar com outros setores também, porque os modelos de negócio que a transição energética vai trazer, ele precisa dessa conexão com outros setores, né? Então, por que não você ter um ambiente lá na Amazônia onde uma Natura, uma Boticário da vida trabalha de forma conjunta com a Petrobras, com a Exxon, com a Shell, com a Total, enfim, com as operadoras de óleo e gás, para gerar crédito de carbono, para gerar tecnologia, para gerar negócios dentro do mesmo local que diversos setores estão defendendo de forma conjunta, né? Por outro lado, é um trabalho que já tem começado lá no IBP, com as empresas, e trabalhado já com a ANP, como que a gente consegue usar a cláusula para a gente desenvolver o setor industrial, desenvolver a cadeia de fornecimento não só do setor de óleo e gás. Hoje o Brasil, por exemplo, importa para o setor de óleo e gás muita coisa de forjado. Mas o Brasil é autodependente de forjado para o setor de automobilístico e para o setor aéreo. Por que não trabalhar junto dessa indústria para que eles também forneçam para o setor de óleo e gás? Então, a gente conseguir criar essas conexões com setores já existentes, fazer esses pivotamentos, né, essa polinização cruzada dos setores para que as tecnologias consigam fluir entre os setores e a gente fortalecer a cadeia de suprimento, a indústria nacional, eu acho que para mim esse é o grande desafio. Porque desenvolver tecnologia a gente já faz com o recurso da cláusula. A gente tem muita tecnologia de ponta. O nosso problema é o último passo, né? A última milha da inovação. Como que a gente transforma essa pesquisa que a gente desenvolve, que é pesquisa de ponta, como a Isa disse, fortemente reconhecida fora do Brasil, com vários prêmios. A Petrobras tem prêmio, a Shell tem prêmio de projetos desenvolvidos com recurso da cláusula fora do Brasil também. E como que a gente transforma nisso em indústria, né, no Brasil? Como que a gente transforma isso na cadeia produtiva do Brasil para que não só o desenvolvimento seja feito aqui, mas a fabricação, o fornecimento, né, dessas tecnologias possa acontecer aqui dentro do nosso território, dentro do nosso país, né? Para mim esse é o grande desafio. Eu acredito muito que com a evolução da cláusula para permitir o desenvolvimento da cadeia produtiva foi um grande avanço. Agora a gente precisa entrar com um projeto piloto. Eu acredito muito que esse projeto piloto vai nos permitir evoluir ainda mais a cláusula para nos possibilitar resolver esse desafio. Porque boa parte do desafio da cadeia do setor, ele é muito difícil de você fazer de forma isolada. Você precisa se conectar com os outros competidores do setor e também, muitas vezes, com outros setores, né, com empresas de outros setores, para a gente conseguir solucionar esse problema da desindustrialização que a gente vem enfrentando ao longo dos anos. Bom, acho que são importantes reflexões, né, que foram trazidas para cá. Eu agradeço a presença de vocês por terem compartilhado aqui as perspectivas e experiências, né, de cada empresa sobre a cláusula de P&D, né, por terem demonstrado aqui claramente como cada empresa vem lidando com as oportunidades e desafios de investir em P&D no Brasil. E cada uma de seu modo, né, mas eu tenho certeza que todas têm um compromisso notório, né, com o efetivo desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, né? E agradeço a todos os presentes também por terem acompanhado essa discussão, né? Acredito que foi muito enriquecedora e vai trazer conhecimento e reflexão a todos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.